Olá, bem-vindo à disciplina de modelagem e simulação de processos químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula veremos a implementação do método de linhas para a resolução do problema de transferência de calor em barra metálica utilizando o software livre Scilab. O problema envolvendo a barra metálica, nós temos uma barra com uma extremidade isolada, aqui em x igual a L, e eu tenho a outra extremidade submetida a uma fonte de calor até este, que é dado por 150 graus Celsius. O modelo ele é representado por uma equação diferencial parcial, onde a temperatura ela é função do tempo e função da posição. E eu tenho aí definida duas condições de contorno, que seria a definição da temperatura por ponto x igual a zero, a definição da variação de temperatura para o ponto x igual a L, que é o comprimento total da barra, e eu tenho ainda a definição da condição inicial quando t é igual a zero para qualquer posição nessa barra. Eu vou resolver esse problema a partir da discretização por diferenças finitas da derivada segunda em relação à posição x, onde eu quero dividir o meu problema em 6 pontos. Então, eu vou dividir isso em 5 partes, essa barra em 5 partes, onde eu tenho x0, x1, x2, x3, x4 e x5. Eu tenho aqui dado também os parâmetros do meu modelo. E feito a discretização e aplicando o método de linhas, nós temos um conjunto de equações que vão representar essa temperatura em cada um desses pontos. Então, a temperatura no ponto x0 vai ser sempre Teste, a temperatura no ponto x1 ela é representada por essa equação diferencial ordinária, que me conta como ela vai variar com o tempo. O mesmo vale para x2, x3 e x4, com as respectivas equações, e o ponto x5, ele tem sempre, a partir da discretização da condição de contorno nesse ponto, ele tem sempre o mesmo valor que a temperatura no x4. Eu utilizarei, então, o Scilab para a resolução desse problema. Eu vou deixar indicado aqui do lado sempre as equações que vão ser implementadas para que vocês possam acompanhar. Eu fiz, então, primeiro um cabeçalho na forma de comentário para ter informações sobre o que é esse código e fiz o pré-processamento padrão, onde eu vou fazer aí a limpeza do console e da memória do Scilab. Primeiro, eu preciso definir as funções que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então, eu preciso definir esse conjunto de funções que são EDOs ou constantes, né, para que eu compreenda que eu preciso resolver isso de forma concomitante. Então, nós vamos definir aqui uma função que eu vou chamar de function. Ela vai me dar o f, que é a função que eu quero integrar ou que eu quero atribuir valores. E eu vou chamar essa função de dim, que é uma função dinâmica. Ela é uma função de t, e eu vou chamar de x o vetor que engloba as temperaturas aí do meu processo. Eu vou criar dois for dentro dessa função para que eu consiga ir variando o tempo e a posição ao mesmo tempo. Então, eu vou criar um primeiro for que vai variar a minha variável contador, que eu chamo de j, e ela tem que aí variar do ponto 1 até o último ponto do vetor t. Então, eu vou utilizar aí esse comando que atribui o comprimento desse vetor, né, para que eu consiga chegar até o último ponto desse vetor. Eu vou colocar aqui como uma observação que j ele está, então, relativo à variação do tempo. Feito dessa maneira, independente do tempo que eu atribuir, ele automaticamente calcula o comprimento desse vetor, calcula quantos pontos ele tem e vai sempre do primeiro ponto até o último. A primeira coisa que eu vou definir aqui é essa primeira condição de contorno que me informa que o T0 é sempre igual ao Teste. O T0 ele vai ser, então, do vetor x, que é o vetor de temperaturas,
a primeira posição para qualquer ponto J, ou seja, para qualquer tempo, ele vai receber teste. Para o ponto 2, que é a partir do T1 até o T4, eu tenho que fazer resoluções de EDOs, tá? Eu faço isso então, vou criar um novo for para variar então agora a posição do segundo ponto dessa posição até o ponto n-1. Eu vou colocar n como o tamanho daquele vetor que eu tenho, o número de divisões que eu tenho ali para espaço, tá? Então, aqui eu vou acrescentar também um comentário me informando que ele está se referindo à variação de espaço, ou a variação da variável x, né, que é de posição. A função, ela é dada, é uma função no ponto ij, ou seja, eu vou passar por todos os i's e todos os j's que esses for estão definindo. Ela é alfa, que eu vou definir, aqui faltou uma igual. Alfa vezes o x e mais 1 para qualquer posição, desculpa, para qualquer tempo, né, que é qualquer j, menos 2 vezes o x e j, mais o x e menos 1j, que aqui, então, na verdade, se a gente pensar na discretização, seria o ti mais 1 para todos os instantes de tempo, o ti e o ti menos 1, certo? Isso é dividido, então, toda essa diferença por ΔZ, que eu vou chamar aqui, vou criar essa variável de ΔZ ao quadrado, tá? Menos H vezes alfa vezes a temperatura naquele ponto, que é o IJ, menos o TA. E aí, eu encerro essa primeira função e notem que ela está indo do ponto 2 do meu domínio. Lembrando que aqui, como I e J são contadores, eles começam a partir do 1 e não do 0, como nós fizemos no exercício resolvido, né? Como tá aqui do lado. Então, lembrem-se que 1 é relativo a T0, 2 a T1, até o último ponto. Aqui nós podemos fechar esse looping for, porque nós encerramos no n-1. E tá faltando o meu último problema, que é o T5 ser igual ao T4. Então, isso significa que a função para o último ponto, ela é exatamente igual à função para T4. Então, se a gente pegar isso daqui, nesse caso, o i mais 1 vai ser o próprio 5, certo? O i, o 5, o que eu estou fazendo então? Eu estou substituindo o ponto T4 no T5, tá? E aqui, n menos 2, tá? E aí, eu trabalho com números, com pontos que eu conheço. Se a gente trabalhasse com 5, ia aparecer o T6, e o T6 eu não conheço, ok? Então, eu estou trabalhando aqui. Se T4 vai ser igual a T5, eu teria, então, I mais 1 seria o N, né? O I é também o próprio N e o outro N menos 2, que aí eu estou trabalhando com o T3 nesse caso. Feito isso, vamos colocar um ponto e vírgula aqui no final para não ficar ecoando isso. Eu encerro o for que eu tenho em relação a tempo. E eu consigo definir aí toda essa função. Aqui tem um end sobrando, porque ele já tinha aberto e fechado, tá? É bom a gente ficar atento a isso. E nós podemos aqui
partir para o meu programa inicial. A primeira coisa que eu preciso aqui é fornecer os dados do problema, tá? Então, se a gente lembrar lá das definições do meu problema, o L, ele será 1.5, o T este vai ser 150, TA é igual a 25, H 0.25, alfa 0.05, o T1, que seria aquele inicial, ele é 30. E aí eu sei também que eu preciso definir o vetor de tempo, tá? Então, eu vou definir aqui que o tempo final de simulação eu vou considerar 200. Eu tenho ainda que definir de quanto em quanto tempo eu vou integrar, então eu vou chamar isso de ΔT, vai ser igual a 1. Eu tenho que definir em quantos pontos eu vou dividir esse domínio. No nosso caso, nós vamos dividir em 6 pontos. E aí, eu defino também o ΔZ, que é igual ao comprimento dividido por N menos 1. Se nós pensarmos aí nas nossas divisões, tá? E a partir daí, então, eu vou fazer o processamento do meu problema. Eu vou utilizar o comando ODE para resolver esse problema. Então, primeiro eu vou criar um vetor de tempo, que vai do 0 até o T final, com incremento ΔT. E eu vou criar um vetor Z de posição, eu não vou chamar ele de X para evitar confundir com a variável que está lá dentro da minha função, tá? Então, eu vou chamar ele de Z, de 0 até o comprimento final de ΔZ em ΔZ. A condição inicial, ela precisa ser um vetor definido para cada uma daquelas equações. Então, nós vamos chamar aqui de x inicial, e esse x inicial, ele será teste, que é o inicial para T0, e T0 vezes um vetor unitário n-1 componentes e uma coluna, que são as condições iniciais para os outros problemas. Eu vou pedir aqui para mostrar lá no meu console que ele está calculando, para que eu consiga entender que ele ainda não terminou o processamento, só mesmo para acompanhar. E aí eu preciso voltar lá na minha função para definir aqui quais são os parâmetros, tá? Então, vamos lá. Os parâmetros que eu preciso passar lá para dentro da minha equação é teste, e aí aqui vejam que ficou em marrom e é mais fácil da gente acompanhar. Eu preciso passar o valor de N, então, certo? Preciso passar ainda alfa, ΔZ, H e TA. E aí, eu vou criar uma lista aqui para passar. Vou chamar ela de lista, vou usar o comando list para passar a função que eu chamei de dim e todos os parâmetros que eu preciso para resolver essa função. E aí, eu vou utilizar o comando ODE, passando para ele os valores iniciais, a primeira posição do vetor tempo, que é o tempo inicial, o vetor tempo como um todo, e toda essa lista de parâmetros. E aí, a partir daqui, eu posso criar, então, a minha saída
ou os meus resultados. Eu vou criar isso na forma gráfica e eu vou criar da seguinte maneira. Eu vou fazer um gráfico que a gente chama de gráfico de linhas, onde cada linha representa o comportamento da temperatura em um desses pontos que eu dividi o meu tempo. Então, eu venho primeiro com o comando SCF para definir a minha janela e o CLF para limpar essa janela. E aí sim, eu vou trabalhar então com plot. Eu vou então fazer um gráfico de T pela primeira posição do X. E aí, se a gente pensar quem é a primeira posição é o T0, e esse gráfico ele vai estar em vermelho. E aí, eu vou trabalhar com esse mesmo comando, já que eu quero todos no mesmo gráfico. Então, aqui eu tenho X2, e eu vou colocar X2 em verde, que é referente a T1. Vou colocar X3 em preto. X4 eu vou colocar em azul. X5 em amarelo. E por fim, eu tenho aqui X6, que eu vou colocar em cian. E eu vou criar uma legenda para esse gráfico, para que eu consiga acompanhar os resultados. Então, eu vou usar o comando legend, tá? E eu vou criar aqui primeiro um vetor, onde eu tenho as indicações do que vai ser escrito, tá? X0, vai ser o primeiro ponto que aparecer é X0, x igual a 0. O segundo ponto é em x igual a 0,3. O terceiro, 0,6. Preciso colocar entre aspas simples aqui. O quarto, x igual a 0,9. Quinto, x igual a 1,2. E por fim, x igual a 1,5. Que são todas as posições dentro dessa barra aí que eu fiz a integração. Além disso, eu vou colocar aqui um outro argumento, que é o 4, que é para colocar essa legenda no canto inferior direito da janela. Eu vou definir também o nome dos eixos e do gráfico, tá? Então, eu vou criar aqui onde eu defino um gráfico com o título de temperatura, aqui é aspas simples. Para o eixo X, eu defino que vai ser especificado T em segundos. E para o eixo Y, e aí aqui como eu vou usar o grau, eu vou escrever isso na forma de equação, tá? Aqui, fechei a minha equação, fechei e fecho o meu parêntese, ponto e vírgula. E aí, aqui, eu pedi ele também para escrever fim quando ele terminar, né, de implementar esse programa. Vamos, então, executar o meu programa. O meu programa retornou um erro, porque ele não identificou o que é o T0, que está aqui na linha 47. Então, é porque nós esquecemos aqui de definir o T0, que é a temperatura inicial. A temperatura inicial, nesse caso, ela é 30, tá? Na verdade, o T0 é igual ao Tin, né? Vamos executar. Ele também me disse que eu não defini o TA, e aí se a gente for olhar aqui na linha 25, o problema é que o meu TA ficou em letra minúscula.
esse erro é importante para que vocês se lembrem disso, tá? O Scilab, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. E aí eu tenho o meu gráfico. Esse, então, é o perfil que nós temos de temperatura para cada um dos pontos que eu fiz a discretização. Notem que, então, a minha temperatura no x igual a zero ela é sempre constante a 150, que é o valor da temperatura na fonte térmica. E eu tenho aqui, na verdade, visualmente me parecem só 4 curvas, né? Embora eu tenha mais 5 pontos, mas porque a temperatura no ponto 4, que é 1,2, ela é a mesma do ponto 5. Então, elas ficam sobrepostas essas curvas, tá? E, obviamente, quanto mais próximo eu estou da fonte de calor, maior a temperatura que eu tenho aí, eu alcanço, né, nessa posição. Nós finalizamos a implementação do problema no Scilab. Obrigada e bons estudos!